14 de março, e eu passo aqui para convidá-los a mais uma reflexão. Lembram-se quando ligávamos a televisão e não se falava noutra coisa a não ser Covid? Quase 1 milhão de brasileiros morreram naquela situação. 4.000 e tantos por dia. Hoje morrem 200 por semana de Covid. Mas as manchetes não estampam isso. Algumas notícias trazem junto com o tema da epidemia de dengue este fato. Ou seja, é um Boeing que cai. Pensem bem, um Boeing que cai. Isso não é notícia. Terminou. É como se não houvesse mais o problema do Covid. As pessoas seguem se aglomerando. Claro, vamos dar graças às vacinas que terminaram com aquela matança de 4.000 por dia. Agora é só um avião que cai a cada semana, mortos por Covid. E há 2 anos atrás, por exemplo, não se falava noutra coisa a não ser na invasão da Rússia sobre a Ucrânia, na maior movimentação de pessoas fugindo dos espaços de guerra, dos horrores da guerra. Todo dia era uma criança abandonada, famílias, velhinhos, idosos atirados pelas estradas, caminhando na direção da Polônia para a Europa Ocidental, fugindo dos horrores da guerra. 2 anos se passaram e parece que a guerra da Ucrânia terminou. Quase não se vê mais notícias sobre a guerra, coisas pontuais. A matança que se está fazendo em Gaza pelo Estado de Israel, por Netanyahu e seu governo de extrema-direita, há bem pouco tempo, 2, 3 semanas, tomavam conta de todas as manchetes, os terrores humanitários. Ainda se vê nos jornais, nas TVs, os horrores que acontecem naquele pedaço do mundo. Mas não como se via há pouco tempo. É como se a guerra tivesse regredido. É como se os pavores decorrentes do morticínio tivessem diminuído, mas não, estão lá na mesma intensidade. Gaza, Ucrânia, Covid, tudo está aí. Todavia, já não figuram mais nos nossos cotidianos como logo ali figuravam. Ou seja, as nossas vidas são compostas pelas nossas manchetes. Quem define os nossos pontos de atenção são os grandes meios de mass media, de mídia, os meios de comunicação. E quem os domina? Bem, quem os domina? E o problema é que a cada segundo que passa, nós temos menos interesse em dominar o mundo que nos envolve. E nós somos estimulados, somos trazidos para a arena pública a partir das frases que nos são ditas. Notem, o famoso cercadinho do Bolsonaro, por exemplo, pautou a grande mídia brasileira durante 4 anos. E, em certa medida, segue pautando.
As últimas pesquisas revelam que a, aspas, esquerda não tem nenhum tipo de habilidade em fazer esta disputa. E uma coisa devemos reconhecer: sustentar a verdade é muito mais difícil do que sustentar a mentira. A mentira voa, voa. Como diziam os velhos, elas têm pernas curtas, sim. Só que hoje elas têm pernas curtas, mas têm celulares. Cada brasileiro tem um. A maioria da humanidade vive, sobrevive, respira, come, se constrói com esta maquininha que temos na mão. Mentira tem pernas curtas, mas voa na rapidez das redes. E a esquerda, vamos dizer de outra maneira, o campo humanitário, tem muita dificuldade em fazer esse combate. Mas observe isso que eles disse. Cai um Boeing por semana de mortos de Covid, isso não é mais notícia. A Ucrânia segue em guerra, sendo destroçada, e isso não é mais notícia. Gaza segue fazendo as atrocidades que faz, e isso está deixando de ser notícia. A moral da história: a nossa vida é a manchete que alguém decidirá amanhã. Como controlar isso? Não há como controlar. Como conviver com isso? Bom, isso é uma necessidade. Tenho dito que as pautas daqueles que têm pretensões de poder e de construção do futuro, elas precisam se modificar. Eu estou convencido que o Estado, esta coisa que tem por aí, simplesmente faliu, colapsou. Esse Estado que está aí não presta mais. Com o advento da inteligência artificial generativa, especialmente, o Estado precisa ser repensado. E as pessoas que estão aí, com as formações que estão chegando, estas pessoas não saberão conviver, viver ou sobreviver com este Estado colapsado. Se é verdade que o mundo, os processos produtivos mudarão rapidamente, menos verdade não é que o Estado não modificará rapidamente. Vai levar tempo. E o tamanho dessa disputa meçam pelo tipo de crescimento da extrema-direita no mundo. É uma visão de mundo que está em disputa. E a extrema-direita, ela se abraça na desesperança, ela se abraça na incapacidade que o humano tem de se realizar. Gera pautas morais transversais e faz com que os Trumps da vida, com que os Bolsonaros da vida, com que os partidos de extrema-direita na Europa vicejem, cresçam e tragam para esta sociedade uma proposta de mundo que, do meu ponto de vista, é simplesmente a barbárie, as trevas, a escuridão, como foi, ou dizem que foi, a Idade Média para a humanidade. Logo após a Idade das Trevas, veio aquilo que nós chamamos de iluminação, o iluminismo, este novo modo de vida. Mas os custos de tudo aquilo que estava sendo gestado na Idade Média foram gigantescos. Quais são os nossos custos civilizatórios? Este é o dilema. Então, aguardemos a manchete de amanhã, porque sem alguém que nos dê um ponto de referência para existir, parece que por nós mesmos não conseguimos reunir esta capacidade. Pensemos. Não dói. Ou será que dói? Cara, às vezes dói mesmo.